Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários, população aqui presente e que ouve e assiste em casa. Eu quero primeiro comentar a respeito da UPA, das UPAs, especificamente a UPA da Expressa, que eu tive lá esse final de semana. Tive devido a um número grande de ligações no sábado, depois no domingo de novo. Ontem alguns funcionários entraram em contato. E acho que a Prefeitura Municipal, o senhor prefeito, o senhor secretário de Saúde, precisa dar uma explicação para a gente da dificuldade do porquê Araraquara, a Prefeitura, ainda está com tanta dificuldade em conseguir contratar médico para trabalhar nas UPAs. Recentemente, a gente aprovou aqui uma proposta que já tinha ido para o Conselho Municipal de Saúde, autorizando um convênio com o OS para poder contratar médico para a UPA, porque por concurso público não estava dando certo. Me lembro ainda que a proposta seria remanejar os médicos da UPA da Vila, todos para a UPA da Expressa, para poder concentrar o pequeno número ali, para poder dar conta da demanda, e essa OS contratar médico para a UPA da Vila. Depois, há pouco tempo, o secretário de Saúde esteve aqui dizendo que uma das razões de se fechar as salas de estabilização, um ano depois de terem sido inauguradas, era devido novamente à dificuldade em compor uma equipe para poder trabalhar na sala de estabilização e assim otimizar o atendimento na UPA. E eu gostaria que fosse informado, e aí a população liga reclamando do atendimento, da demora, da falta de médico. Hoje, de novo, uma pessoa que estava lá, era 2h da tarde, me ligou dizendo que o médico que estava chegando àquela hora, que iria começar a fazer o atendimento de quem estava ali desde as 10 da manhã, ou seja, já 6 horas esperando para começar a ser chamado, dizer se já teve a contratação dessa OCIP, dessa OS, porque é que a gente não está conseguindo contratar médico se não é pelo concurso público, pela organização social. O que não dá é para a gente, porque a gente chega lá na UPA, eu vou conversar com as pessoas, eu não tenho o que fazer, eu não sou médica. Eu vou ouvir, eu vou levar a reclamação, eu vou fazer a intermediação junto ao poder público, porque é diferente de outros vereadores que tem aqui na casa. Também não vou fazer politicagem em cima para resolver o caso de um, para fazer média, enquanto a maioria está lá penando, como acontece muitas vezes aqui, de caso que inclusive eu já encaminhei. Falei, olha, fulano, procura tal vereador, porque ali pode ser que resolva, e resolveu. E é assim que as coisas estão se dando aqui. Mas precisa dizer, se não está conseguindo contratar, por quê? Qual que é o prazo? Não deu certo. Já teve o processo de seleção dessa organização social, porque as pessoas estão ficando 6, 7, 8 horas lá. Muitas vezes, como aconteceu no sábado, a mãe vai embora com a filha com 39 graus de febre, depois de um atendimento que ela contou no relógio de 6 minutos com a médica, depois de horas esperando, e aí a gente não tem o que dizer, é meu papel estar lá ouvindo, mas as pessoas querem respostas. O que está acontecendo? O que é que o prefeito municipal e o seu secretário de saúde, que medidas estão sendo tomadas para a gente poder compor uma equipe mínima de trabalho nas UPAs, que são os únicos 2 espaços hoje onde a população tem para atender a urgência. E aí, quem vai ali, eu imagino que demais vereadores recebam ligações também, a visão que a gente tem ali é caótica. E os funcionários, ontem, 2 pessoas me ligaram, mas constantemente eu tenho um contato com funcionários ali, dizendo o seguinte, o número de afastamento está aumentando, porque a população fica revoltada, não tem paciência, começa a descontar em cima do funcionário que não tem culpa e não tem nem o que dizer. E aí começa a entrar numa situação de estresse tão grande que aquilo que já está difícil de ser administrado, evidentemente tem um reflexo ainda maior num serviço mal prestado, porque você tem um funcionário com medo, indisposto, que não quer mais ir trabalhar. Isso precisa resolver. Faz mais de um ano que a gente está ouvindo que vai contratar o S, que está fechando um serviço aqui, que vai remanejar médico para lá, e cadê esses médicos que não chegam? E só esclarecendo para quem eventualmente tiver dúvida, que eu já fui questionada sobre isso, médico do programa Mais Médico é só para a rede básica. O prefeito não pode pedir médico desse programa para a UPA, para a Santa Casa, para um hospital. Esses médicos vão só para a rede básica de saúde, postinho, unidade de saúde da família.
E, então, eu acho que a gente precisa ter algum esclarecimento por parte do governo municipal, do senhor secretário, das medidas, se não conseguiu contratar por OS, o que foi que aconteceu, qual é o prazo e como é que esse processo está se dando, porque a gente já não tem mais o que dizer para as pessoas que sofrem todo dia, há muito tempo, na UPA, e as medidas não se concretizam. Aquilo que é prometido acaba não acontecendo na prática. E quero fazer um convite também para a população. Nessa quarta-feira, às 15h, a gente vai fazer uma reunião aqui da Frente Parlamentar em defesa das mulheres. A pauta é a Casa-Abrigo. O que acontece? Houve uma denúncia no Ministério Público, da doutora Carla, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, de um caso que ela acompanhou mais de perto, mas a gente já tem um relato de 3, de mulheres que são abrigadas. Assim que a medida protetiva ela é concedida pela Justiça, essa mulher não tem mais opção de ficar na casa-abrigo, e ela é dispensada, ela precisa dar um jeito de voltar para a casa dela ou para qualquer outro lugar. Tem situação que a mulher não tem para onde ir. Muitas vezes a medida protetiva, é claro que ela é importante, mas não significa uma segurança que muitas vezes o agressor ele vai respeitar. Se o homem ainda está morando em casa, se não saiu, essa mulher não tem um parente, ela não tem para onde ir. E aí, diz a coordenação do Centro de Referência da Mulher que é uma determinação, mas nós pesquisamos, não tem determinação federal nenhuma que diga que a mulher, depois da medida protetiva, não pode continuar na casa-abrigo. E, nos casos que a gente acompanhou, um que a doutora Carla diretamente acabou fazendo a representação, 2 que entraram em contato, e elas vão estar aqui na quarta-feira, elas não tiveram opção, procuraram a coordenação do Centro de Referência da Mulher, elas tinham conhecimento da situação difícil dessas mulheres, de não ter para onde ir. Teve um caso, inclusive, onde a pessoa ela tinha sido roubada pelo marido, ela não tinha nem documento, ela precisava fazer todo um trabalho de recuperar a sua documentação, e simplesmente, com a medida protetiva na mão, essa mulher teve que ir embora. Houve essa representação no Ministério Público, que acatou e vai instaurar um inquérito para poder ouvir a prefeitura, ouvir o Centro de Referência da Mulher e tentar chegar a um acordo. Como são relatos, como não foi um caso isolado, nós vamos fazer a reunião na quarta-feira. A gente está entrando em contato com algumas mulheres que passaram pelo gabinete para poder reclamar desse tipo de encaminhamento, inclusive para poder serem testemunhas, e aqui nessa reunião discutir também de que forma a Câmara Municipal ela entra nesse processo, uma vez que a gente já teve o trabalho de fazer essa pesquisa, e é uma medida, ao que tudo indica, local, da própria gestão do centro, não tendo uma única indicação do ponto de vista nacional, das políticas para as mulheres em território nacional, em relação à não permanência da mulher na casa-abrigo assim que ela consegue a medida provisória. A gente tem acompanhado aqui em Araraquara, aliás, em todo o Brasil, aumentos, pelo menos, dos registros do caso de violência contra a mulher, de violência doméstica, e essa é uma política pública importante, que eu acho que ela precisa ser fortalecida, melhor divulgada, e ter uma estrutura ainda melhor de trabalho, e não, muitas vezes, tratar a mulher como um produto, uma mala, que chegou o papel, ela é dispensada e embora, porque isso não resolve a situação dela, não resolve a situação da família. Então, está todo mundo convidado, quem puder. Na quarta-feira, às 15h, a gente faz a reunião aqui da frente para também tratar desse assunto. Obrigada.